Em nossa última aula, nós fizemos uma casinha equivalente à casa do Banco Imobiliário, e hoje nós vamos continuar esse projeto para fazer algo um pouco mais complexo. Vamos fazer a Casa dos Simpsons. Para aqueles que não se lembram, a Casa dos Simpsons você pode encontrar no Google, e é muito normal você utilizar como referência o arquivo impresso para um arquivo que você está desenhando, que você vai imprimir, você manter um desenho de referência durante a criação. Principalmente no Tinkercad, que é um arquivo que não é paramétrico, então a gente pode manter esse arquivo. Eu tenho o meu arquivo aqui impresso comigo, é o papel do desenho, para eu não ficar fazendo Alt Tab bilhões de vezes, mas vocês podem ter o arquivo no Google quando forem fazer o seu projeto. Só em melhores momentos eu trago um cubo e eu arrasto, clicando nos quadrados brancos eu posso acertar a dimensão, e clicando no quadrado no cone superior eu posso elevar um arquivo. Uma vez que eu coloquei todas as posições, eu tenho a função de alinhar, que me permite deixar as peças alinhadas, e aqui eu recriei a casa que nós já fizemos no vídeo passado, com uma única diferença, que eu deixei uma área para uma calha. Usando o Ctrl+C, Ctrl+V eu posso duplicar a peça que eu acabei de criar, e usando as ferramentas de rotacionar agora eu vou criar o pavilhão inferior, o pavilhão traseiro da casa. Num rápido Alt Tab aqui eu posso perceber que o desenho, a casa da frente é um pouco mais baixa que a casa de trás, né? A garagem é mais baixa que a casa traseira. Então eu posso fazer um pequeno ajuste aqui, e agora eu vou fazer o pavilhão principal. O pavilhão principal ele é maior que a soma dos dois pedaços, sendo que a garagem ultrapassa um pouco o pavilhão principal. E agora eu estou só colocando as medidas, 45 deve dar, e eu vou aproximá-los agora. Eu usaria alinhar, mas como essas peças aqui elas podem ficar um pouco diferentes, eu vou alinhar primeiro o pavilhão traseiro com a garagem, e depois eu vou alinhar a casa principal, e eu vou também ajustar as medidas. Deste jeito as casas ficam alinhadas. Olhando o desenho, a gente percebe que os telhados do pavilhão menorzinho é alinhado à casa principal, um pouquinho deslocado. E agora eu vou explodir as imagens para colocar um conceito de cores. Eu quero os telhados vermelhos e as casas no tom areia. Então eu posso fazer isso simplesmente explodindo aqui. Eu selecionei o pavilhão para ficar areia, o telhado vermelho, vou repetir o processo aqui, vou repetir o processo lá atrás. E a hora que eu quiser, primeiro desagrupar, claro. E agora eu mudo o telhado desse verde para vermelho e a cor do pavilhãozinho da casa per se para areia. Pronto. Em menos de 3 minutos, o tempo que você levaria para fazer o miojo, tecnicamente a casa está pronta. A partir daqui em diante é puro detalhe. Por exemplo, para fazer a porta, essa porta em arco da casa dos Simpsons. Parece complexo numa primeira olhada, mas ela nada mais é do que uma prancha alinhada com a tangente de um círculo de mesmo raio e mesma altura, cortando esse círculo, a circunferência exatamente pelo meio dele. Assim eu consigo fazer bem fácil essa porta. Vou colocar tudo aqui na mesma medida. E agora alinhar, tirar a visão com perspectiva isométrica e partir para uma vista ortogonal. E agora eu vou simplesmente posicionando aqui usando os direcionais do teclado, o esquerda, direita, para frente e para trás, perto ali no canto inferior direito do seu teclado tem essas setinhas de direcionais. Ajusto um pouco as proporções e vou lá, uma porta. Só que é claro, a porta ela não é uma lápide, né? Ela não é um bloco maciço. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer desta aqui um clone, vou deixar ela com uma medida um pouquinho diferente. E agora eu vou fazer uma cópia dessa peça para colocá-la em uma medida um pouco menor. Agrupo tudo, hora de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, e a parte que vai ser de dentro da porta vai ser um pouquinho menor. Então eu altero a altura daquilo que vai ser o batente, e agora a porta que tem 1 milímetro, eu vou deixar ela, vou fazer primeiro uma peça para extração, para subtração da minha forma, assim eu consigo remover uma parte do batente, a porta vai ficar afundada dentro do espaço do batente. E se eu quero deixar meio milímetro para cada lado, o que eu tenho que fazer é tirar 1 milímetro da altura da porta, das laterais das portas, perdão. Isto feito, eu vou alinhar, vou deixar alinhado pela parte superior, deixo tudo alinhadinho e agora eu clico na minha porta
e eu vou escolher que ela seja. Antes disso eu vou clicar em duplicar e vou usar a lâmpada para guardar a duplicação. Agora eu transformo essa porta em orifício, seleciono as duas formas e com agrupar, voilá, o espaço está criado, já temos um contorno para o meu batente. Usando a lâmpada grande lá de cima, eu trago a minha porta que eu guardei anteriormente, escolho uma cor que pareça ser, e eu posso agrupar clicando na função multicolorido para que ele conserve as cores de cada objeto. Então agora quando eu agrupar, o que ele vai fazer é conservar cada um na sua cor, mas ele é um objeto só, o que vai facilitar para girar a porta e colocar ela no lugar, em frente à casa. Olha aí que bacana. Posso levar de qualquer jeito, depois eu marco 0 para que ele caia sobre o plano. E agora usando os direcionais, se eu quiser, opa, percebi inclusive que minha casa está um pouquinho deslocada em relação a um bloco do outro. Aproveito esse momento para arrumar tanto a casa quanto o telhado, que eu tinha deixado explodida a imagem. Tudo certinho, tudo visualmente ok. Hora de dar o próximo passo. Vou aproveitar e vou já agrupar a minha casa como um único pavilhão para que isso não volte a acontecer, lembrando de marcar que eu quero colorido para fazer isso. Se não der certo, foi a ordem de seleção dos objetos que você fez. Só voltar e refazer, mas eu vou aproveitar que ainda tem que subtrair janelas e tudo e vou continuar essa minha operação aqui. Muito bem, porta criada, hora de fazer as janelas da casa dos Simpsons. Ah, vou fazer a garagem aqui também. A garagem é facinho, ela é só um rebaixo dentro daquele bloco. Vou fazer no olho mesmo. E para isso vou usar esses quadradinhos pretos que me permitem alinhar um único eixo, ou diminuir um único eixo. Posiciono, desde que tenha 1 milímetro no máximo de um corpo penetrando o outro, assim eu consigo tirar. Na hora que eu subtrair, fica só aquele arco da porta. Pronto. Agora é hora de um negócio um pouco mais complexo, hora de fazer as arandelas, as conversadeiras, que chamava no interior, né? Para isso eu vou usar esse sextavado aqui, vou girar ele de modo que eu tenha 3 faces voltadas para frente da casa e vou colocar nas dimensões proporcionais à casa. Nesse momento eu não vou me preocupar muito com detalhes, vou apenas recolher as formas que eu quero, posicionar na altura e no tamanho que eu preciso. E agora na hora de colocar o telhado dessa conversadeira, eu tentei usar o meio círculo, mas o meio círculo não me permite editar o número de etapas que a esfera permite. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a esfera do tamanho que eu quero, e agora quando a esfera estiver no diâmetro certo, eu vou reduzir o número de etapas da minha esfera para 6. Assim eu consigo fazer o telhado tal e qual está na casa dos Simpsons. Vocês estão vendo que eu estou colocando 3 lados, né? Porque, claro, ele dobra. Tem a parte da frente e a parte de trás. O que eu quero são 3 lados para frente. Deste jeito. Infelizmente o círculo que virou um peão agora, eu vou precisar subtrair algumas partes. Toda a parte de baixo, eu quero só o telhado. Mas isso daqui é facinho de fazer também. Uma vez que eu acertei as dimensões e alinhei as duas formas, eu trago o meu quadrado de subtração, ele virá gigante, né? Afinal de contas estamos em outra escala na nossa casa aqui. Mas é só colocar na altura que eu preciso, subtrair e pronto. Agora o meu telhado, a cúpula que sobrou daquilo que era um dia foi uma esfera, está em uma dimensão um pouco diferente. Só colocar tudo nas mesmas medidas de novo, colocar nas cores que são as molduras da casinha e deixar tudo perfeito. O Tinkercad tem um bug, quando a memória está muito cheia, ele começa a desagrupar os objetos que você clica por acidente. Isso é normal. De vez em quando você vai ter que pegar e voltar, selecionar e voltar a subtrair. Você não fez nada de errado, não. Só é muita forma geométrica numa figurinha, num CAD online. O que eu vou fazer agora são as janelas, né? A conversadeira tem 6 vidros em cada face e eu vou fazer esses vidros menorzinhos para caberem legal ali no nosso projeto. Eu acho que é uma medida, ele é bem pequeno, né? O espaço que a gente tem ali é bem pequeno. Então eu vou colocar aqui, deixa eu aproximar com o zoom manual, porque o meu mouse está doido. E eu acho que essa medida aqui de 0,75 por 0,75 e meio deve fazer um quadradinho legal. O meio de profundidade, só para ele ficar, ter um relevo.
E uma vez que eu terminei essa etapa, eu vou fazer algumas cópias dessa peça, porque vai ser uma loucura trazer outro quadrado gigante para cá. Então eu simplesmente faço o Ctrl+C, Ctrl+V, colo, só que aqui a gente começa a esbarrar num problema. O Ctrl+C, Ctrl+V ele desloca muito a forma. Então eu vou começar a usar outras escalas de movimentação por direcional, que é o que está aqui no canto inferior direito do nosso espaço de trabalho. Ao invés de 1 milímetro cada vez que eu apertar o direcional, eu vou tentar meio milímetro, 0,25 milímetros, para achar aquela distância exata. E aprendi minha lição, eu não vou mais usar Ctrl+C, Ctrl+V a partir de agora, eu vou começar a usar duplicar quando eu não quiser perder o posicionamento do espaço dos meus objetos, ainda mais lidando com objetos tão pequenos. Você vê que os 4 de cima ficaram alinhados, os de baixo não, então eu apago eles, seleciono os 2 que estavam em cima e uso duplicar dessa vez. Com duplicar, eu movo só os que eu acabei de duplicar, vou por altura 0. Pronto, os vidros estão prontos. Tomando cuidado de pegar as 6 formas, eu estou fazendo manualmente para não pegar a casa junto sem querer. Eu determino a cor, volto para a movimentação de 1 milímetro e eu vou usar as ferramentas de alinhamento agora para colocar esses vidros na face da minha conversadeira. Não só na face, mas no meio. Eu estou percebendo aqui que o telhado não estava agrupado ainda, devo ter esquecido. Não faz mal, depois eu arrumo. Antes, deixa eu pegar esse mesmo complexo de vidros que eu fiz aqui, eu vou duplicar e eu vou girar a cópia duplicada para ela ficar paralela ao plano do lado da conversadeira. Como a gente está movendo muito aqui, é fácil cometer um erro, então não vou me preocupar com a medida exata. De novo, eu quero que a minha casa pareça a casa dos Simpsons, até porque se ficar igual pode ser processado, né? Então cada erro que você está vendo aqui foi cuidadosamente escolhido. Duplico de novo e agora eu vou usar espelhar a minha imagem para fazer um clone lá para o outro lado da conversadeira. Infelizmente, imagens em ângulos ele trabalha de uma forma esquisita para espelhar, mas é facinho de resolver. Pronto. Agora eu posso posicionar onde eu queria. Vou de novo deixar só o ângulo certinho. 12. 12. Ai, vai mouse. Tem aquele momento que o mouse parece que gruda na mesa, né? Bom, agora de novo eu tomo cuidado para selecionar só esses camaradas. E eu esqueci. Então, Ctrl Z. Seleciono esses camaradas de novo e antes de agrupar eu quero marcar multicolorido para que ele conserve as cores da forma. E agora eu vou alinhar de novo o telhado. Dessa vez ele só foi um bug, trazer a caixa invisível lá. Pronto. Eu vou alinhar de novo. E agora o que parece uma cabine telefônica do Dr. Who, só que vermelha, eu vou usar só metade dessa forma. A outra metade eu vou deixar dentro da casa mesmo. Não vou me preocupar porque eu quero fazer só uns detalhes estéticos aqui. Olhando na imagem da casa dos Simpsons, a forma se parece, mas ficou pequena. Então eu vou aproveitar para deformar um pouquinho, achar a posição exata. Ela estava alinhada no desenho com a altura do arco da porta e eu uso duplicar para criar a parte que vai ali do outro lado. Muito bem. 13 minutos se passaram, nós fizemos as 2 conversadeiras, a porta, hora das janelas. Janelas, mesmo raciocínio, só que ao invés de ficar mexendo no zoom, eu vou usar os campos de dimensão que aqui mesmo já traz. Então acho que é algo de 7 por 5 por, na verdade 2 milímetros bastaria, deixa eu só trazer para cá, arrumar a altura para ficar correta, 2 milímetros ou 1 milímetro, 1,7, nem tanto ao céu nem tanto à terra. E agora eu vou deixar a janela mais comprida do que larga, que assim eu já economizo uma rotação mais lá para frente. Pronto, essa é a minha casa. Ficou alto, 1,7. Claro, estou mexendo com escalas muito pequenas aqui. 1 milímetro então. Vai ficar legal. E agora que eu fiz a moldura, apaga. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse que já está pequeno aqui. E agora eu vou fazer uma janela de 3 por 3. E eu vou usar algumas cópias dessa janela aqui para subtrair. E assim eu tenho uma moldura e janela. Então, duplico, transformo a cópia duplicada em orifício. Vou posicionar ela aqui nesse canto. Talvez mudar a escala de movimentação daqui a pouco. Deixa eu fazer uma nova peça aqui. E agora eu vou tentar deixar um espaço equidistante entre as bordas e entre os vidros. Talvez 0,5, não sei, deixa eu ver. Não, 0,25. 0,25 vai ficar legal. 0,25. Ups, peguei a janela toda.
não tem problema. Eu ando a janela toda para o lado e depois eu pego essa daqui. E subtraio. A mesma coisa com esse outro orifício que eu criei aqui. Pego ele, a moldura e subtraio. E agora aquilo que vai ser o vidro, eu vou abaixar um pouquinho mais, 0,75. Vou trocar a cor, acho que branco. Não, essa é outra cor aqui, mais cinza clarinho, para parecer mais com vidro. Posiciono, duplico, movo a minha duplicação para o lado. Ops, muito. Agora sim. Antes de agrupar, marco multicolorido. E agora eu posso agrupar as formas. Perfeito. Só rotacionar isso daqui para ficar paralelo com a fachada da casa. E eu já tenho uma janela mais pronta. Vou arrastar para perto. Agora eu uso o conezinho sobre a forma para elevar. Quando eu giro um objeto, ele gira sobre o centro do objeto. Por isso que parte sempre fica para baixo do plano, tá? De novo, agora é só deixar as proporções iguais com o que eu estou vendo aqui no desenho, que vocês também estão vendo aí. Colocar mais ou menos alinhado com o topo da conversadeira, duplicar e eu levo uma outra forma ali para o lado. Estou usando o direcional, por isso que está indo devagarzinho. Mas o importante é que a gente está avançando aqui na nossa casa. Um pouquinho mais para o lado. Perfeito. Opa, tá faltando alguma coisa aqui, né? A chaminé. Vamos fazer. A chaminé é facinho também, é bem rápido. Para a chaminé o que eu vou fazer vai ser uma coluna mais larga, que é a base. Essa coluna mais larga eu vou duplicar, deixar com a metade da espessura e fazer a elevação que falta. E aí, para fazer aquela parte que junta a coluna mais larga com a mais fina, eu vou usar um telhado, que eu vou girar. Aqui tem que tomar algum cuidado, quando eu giro o mouse dentro da esfera graduada, eu giro em 5 em 5 graus. Quando eu giro fora, eu giro livremente. Girar livremente, mas um computador que está com problema na placa gráfica vai dar trabalho para ficar perfeito. É que eu cometi um errinho, ficou 1 grau inclinado e eu não consegui arrumar. Pelo tamanho que nós estamos fazendo a casa e pela condição de detalhes, não vai ser esse 1 grau que vai impactar as condições do meu trabalho. Tentar fazer um ajustezinho aqui, mas não vai ficar perfeito. De fato, eu vou acabar mudando a escala para 0,1, que é a menor escala possível que o direcional pode mexer, e vou tentar deixar a casa afundada e entrando nos outros sólidos um pouquinho que seja, porque assim eu acabo tentando tapar esse buraquinho que ficou. Isso feito, seleciono tudo, deixo tudo da mesma cor e pronto, a nossa casa dos Simpsons já tem chaminé. Ficou uma maravilha? Não ficou. Mas a gente está fazendo uma casa dos Simpsons em menos de 20 minutos, né? Com certeza eles levaram mais tempo para fazer a deles, mesmo desenhando. Isso daqui é a nossa casa dos Simpsons. Eu tenho uma janela aqui. Ah, deixa eu fazer a janela lateral. Vai ficar faltando a janela da cozinha ainda, mas pelo menos eu já deixo mais uma janela pronta para compor a casa. O que eu queria falar um pouco de modelagem é isso. Se vocês olharem, com exceção de todos os detalhes que nós inserimos, tudo que nós usamos para fazer na construção dessa casa, os primeiros 3 minutos desse vídeo, foi fundamentalmente usando aquela casinha que nós fizemos do vídeo 1. E tudo que a gente for pensar em construir no Tinkercad ou qualquer CAD, é legal ter a ideia de reaproveitar formas, conseguir estender o uso dos objetos, assim a gente ganha tempo. E olha a nossa casa dos Simpsons aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.